Enfim, cheguei aqui naquela parte do rosto. Então eu vou, como sempre, fazer o preenchimento dos escuros. Vermelho óxido com marrom de garanza, um pouquinho de azul. Esse é o tom mais escuro, mas não preto, né? Eu vou pôr no bigode, não no bigode inteiro, mas na parte aqui à direita do bigode. Aí com um pincel menor, né? Na parte esquerda, eu vou arrumar também essa cor, só que com um pouco mais de azul. Porque eu quero um pouco menos quente e mais frio um pouco. E eu vou literalmente perder a coloração aqui do... Veja só, quando eu quero mais claro, é semelhante a você fazer um café mais ralo, né? Naturalmente a água vai ficar bem mais clarinha, porque não pôs o pó. No caso aqui o pó é o pigmento. Eu ponho aqui menor quantidade de tinta, naturalmente fica um pouco já menos escuro. Eu já preencho essa parte do bigode. Aí eu vou eliminando por partes. Essa é uma parte escura. De novo aqui a mesma cor, né? Marrom de garanza com um pouco de azul. Com a mesma cor eu ponho a sobrancelha. As duas, né? E eu vou mudando de pincel conforme a necessidade. Cheguei em uma área um pouco maior, né? Vou preencher um pouco do cabelo aqui. Põe a pontinha do mídio de um lado, põe a pontinha do mídio do outro. Trazer mais para perto aqui, já que eu já preenchi a roupa. Isso. Põe só a pontinha de um lado, põe só a pontinha do outro. E vem fazendo essa aplicação. Veja só, eu coloquei o pincel, percebi que ficou, nossa, tá começando a ficar muito óleo. Volta imediatamente e passa a pegar a tinta somente com tinta. Ou seja, não dilui mais. Que aí aquela quantidade que está lá a gente já vai misturar. Isso me permite fazer uma coisa que na primeira mão não permitia, que é encostar essa cor nas demais. É claro, encostar de leve, né? Então pronto essa parte escura. Vou fazer aqui ó, essa parte do olho. Então veja só, essa cor aqui é um pouco azul, porque o olho não sabe que cor que é, se é azul, se é verde, se é preto. Vou pôr aqui no meio. Pouca tinta, né? Eu pus um pouco de azul com um pouco de vermelho óxido. E a parte do contorno superior. Então isso são as marcações dos mais escuros. Agora eu vou deixar esse pincel, agora eu preciso começar a fazer mistura de tinta. Então vermelho e amarelo. No caso agora eu não vou usar mais o amarelo indiano. O amarelo indiano foi só para o chapéu. Põe a pontinha do óleo e eu vou neutralizar com um pouco de azul. Aí você pode se perguntar, nossa, mas eu pensava que a veladura era só a tinta pura e não neutralizava. Então, eu já posso ajudar um pouco a neutralizar, né? Eu não preciso necessariamente passar só uma cor transparente sem neutralizar. Porque senão também vai ficar... Pode ser que o cinza não neutralize de forma suficiente. Essas duas cores são cores opacas. Se eu colocar aqui, vai cobrir muito. Então, eu vou pôr uma ponta no pincel do outro, uma pontinha do medium, porque eu tenho essa camada ligeiramente diluída. Só que vai com cuidado, não dilua tanto. Lembra de pôr um pingo de azul. Só não vai ser preciso tanto a cor tão neutralizada como
na base, né? Como no primeiro preenchimento. Aqui eu preciso tomar bastante cuidado para não estragar, né? Vamos dizer assim, a pintura, não estragar a parte dos pretos, né? Que foram preenchidos. Nessa parte do rosto, mais do lado esquerdo, já está mais clara, né? Se está um pouco mais clara, significa que eu já preciso trabalhar com mais amarelo. Um pouquinho mais claro. Lembra que isso, assim como o chapéu, é uma base. E aí nessa base eu só devo ficar mais restrito ao uso do branco. Veja que é estranho, né? Parece que assim, não dá muito, a gente não dá muito crédito, né, para esse tipo de pintura, é porque assim, a gente pode ser que a gente desacredita que vai ficar legal e você tem que manter a calma para terminar de preencher, porque inicialmente a gente não vê o resultado. O resultado ele é conseguido aos poucos. Então até mesmo aqui eu vou pôr um pouco de vermelho, né? Ou seja, olha só que interessante, meio que some mesmo, né? Já no pescoço, já o vermelho é mais acentuado ainda. Então eu vou começar a acrescentar um pingo de alizarim. Por quê? Que é uma parte que bate, né? Pega bastante sol. A parte do peito é um pouco mais avermelhada do que a parte superior. Mas veja quando eu coloco esse alizarim, como dá uma boa diferença, né? Em relação aos tons do outro vermelho que eu estava pondo na parte superior. Fica um vermelho mais acentuado. Só que, como eu tenho falado, se trata da veladura, eu tenho um cinza por baixo. Esse cinza está neutralizando esse vermelho que é extremamente saturado. Então, cria-se esse tipo de pintura para criar essa variação. Bom, então na sequência, agora eu vou fazer o mesmo na outra metade. Por que eu já separei e fiz essas duas metades de forma distinta? É porque a metade do lado direito, ela já é mais escura. Então veja bem, eu já tenho o mais escuro, aqui eu estou pondo vermelho com um pouco de azul. Eu já tenho o mais vermelho, o alizarin crimson, mais o azul ultramar. Eu já tenho aqui o mais escuro da base, né? Ou seja, está um cinza mais escuro desse lado direito. Só que, naturalmente, eu tenho que acrescentar cores que sejam equivalentes, ou seja, vermelhos um pouco mais escuros também do lado direito. E aí eu venho esfumando todas as partes. Perceba que eu perco parcialmente os fios, mas eu não perco muito dos fios, porque eles ficam ali, né? Quando eu faço isso, todos eles estão ali. Eles estão bem mais discretos e mais pálidos, mas eles estão todos ali. Começou a preencher, começou a ver que passou do ponto. Por exemplo, eu preenchi aqui e começou a sumir a bochecha. Começou a ficar cinza demais. Então, eu vou voltar e colocar um pouco mais de pigmento. Sabe, é uma coisa assim, não é aleatório, né? Exige muita observação em relação ao modelo para a gente ver o que precisa ser feito. Agora eu vou escurecer mais do meio do nariz para a direita. Lembrando sempre que se escurecer demais, volta no amarelo.
Lembrando também, essa etapa inicial não tem branco, né? Eu não estou misturando branco aqui agora nessas cores, porque o branco ele tende a empalidecer as cores e luzes são para ser colocadas posteriormente. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai vendo algumas formas, e é preciso ficar atento a isso, que de melhora. Por exemplo, no olho aqui do lado esquerdo, eu coloquei a base de com alguns pretos, né? No olho, na pálpebra superior, nos cílios, na linha ali onde é os cílios. Nesse lado eu não vou colocar. Por quê? Para não borrar, porque do lado de lá chegou a querer encostar um pouco e ficou dando um pouco de diferença. Sim, um pouco de diferença não, ficou borrando, né? As cores vermelhas quando encostavam no preto ficavam assim mais pálidas. Então eu vou deixar para pôr o preto por cima. Aqui o olho eu faço da mesma forma. Veja que com isso eu crio uma cor de pele bem uniforme, né? A gente percebe que tem a escala de valores que foi feita na base, ela dá volume para o rosto porque ela vai continuar lá. Porém, agora continua aquela escala com aquele volume, só que mais, como é que eu vou dizer? Mais vermelha, né? Com cor mesmo. E isso é a base para que eu possa começar a aplicar o acabamento. Sempre quando eu vou chegar perto da outra cor, principalmente as mais escuras, esfumo um pouco as duas cores, principalmente nas partes do que a gente chama de penumbra, né? É importante que eu faça esse processo de misturar as cores. E aí agora eu vou para o preenchimento do olho, assim como foi feito do outro lado. Com óxido, com um pouco de azul, com um pouco de marrom. E aí sim eu começo a fazer algumas manchas que são maiores, alguns escuros que são maiores com esse pincel. Então defini um pouco já o olhar, né, os traços do olhar, vou definir do outro lado também. E um pouco da sobrancelha, engrossar um pouco mais aqui para aumentar um pouco os fios, encostando e levantando. Após terminar essa etapa, aí sim eu posso dizer que eu vou, né, começar de fato a definir os detalhes. Aí eu volto a trabalhar como se fosse na pintura da primeira etapa, né? Ou seja, definindo os detalhes. Como eu disse antes, alguns livros didáticos e alguns pintores recomendam fazer essa camada, esperar secar e trabalhar de novo uma outra camada por cima. Porém, eu prefiro aqui trabalhar e apresento essa solução que é mais prática aos nossos dias atuais, né? Antigamente os mestres do passado tinham muito tempo para fazer um quadro, né? Durava meses a produção de um único quadro. Mas eram épocas diferentes, tinha uma necessidade diferente. Hoje em dia, né, não dá para demorar tanto na execução de um quadro, porque tudo nos dias de hoje é para ontem, né? Já percebeu? Então, mas é bom curtir o processo e sentir essa etapa. Isso que eu vou dar acabamento agora, a próxima etapa onde eu dou acabamento, é preciso ser ainda úmida. Ou seja, tudo é úmido sobre úmido. Eu só tenho que dar uma preenchida inicial, porque eu preciso criar meio que eu preciso criar uma película geral, uma película completa sobre esse tema, né?
Bom, agora sim, estou meio que satisfeito. Eu vou usar muito na sequência um pincel. Deixa eu pôr os pincéis aqui. Um pincel pequeno, redondo, obviamente, mas vou usar muito esse tento. Porque eu não tenho mais lugar aqui de apoiar o dedo na pintura para fazer algum detalhe minucioso. Então vou pegar sempre esse tento, encostar lá no cavalete, lá fora ou em algum lugar, né? E fazer isso, ó, apoiar sempre a minha mão nessa parte. Porque aí eu tiro o peso todinho da minha mão e vou trabalhar só com esse movimento aqui, né? Vou movimentar só dessas articulações para frente, só as pontinhas dos dedos. Raramente eu vou movimentar o braço nessa etapa de acabamento. Mas eu vou começar agora com esse pincel redondo, né, de número 2, e assim, sempre só umidificando o pincel, não pegando muito óleo, porque tem muito óleo lá. E eu vou começar já por o pretinho aqui de dentro da pupila, dentro da íris, que é a própria pupila. E aí eu vou fazendo meio ao mesmo tempo. O que eu retocar em um olho, geralmente eu retoco no outro. Agora eu já estou assim, definindo os detalhes para valer. E veja bem, quando for pintar esse tipo de pintura, tem que se dedicar e se preparar. Na verdade, se dedicar a gente sempre tem que se dedicar. Mas é preciso se preparar para um dia no qual você possa aí, se possível, né, se disponibilizar o dia todo para fazer isso. Porque não é legal ter muitas emendas, né? Assim, não seria bom fazer, por exemplo, o chapéu e depois em outro dia fazer o fundo e aí esperar secar. A emenda, ela não é muito boa na pintura. É preciso ser uma coisa mais sequencial. Então, se puder, né, ser aí sequencial, ótimo, né? Porque aí esses retoques de acabamento que eu dou, eles precisam ser com essa camada úmida. Veja só, esse mídio, agora eu estou colocando um pouco de vermelho óxido. Veja que as tintas são próximas de puras, né? Não são tão neutralizadas quanto eram na pintura convencional, né? Por isso que alguns alunos, apesar da dificuldade da repetição da pintura, né, vamos dizer assim, acham mais simples esse método. Mais simples assim, acham mais fácil. Não mais prático, né, mas mais fácil. E tem outra coisa, outro fator. Eu não posso também demorar demais para fazer logo esse acabamento, porque esse medium começa a puxar um pouco e a tinta fica mais pegajosa, né? Assim, não vai deslizar tanto as pinceladas no decorrer de 3 horas de prazo de aplicar dessa primeira camada. Olha só, lisarim, vou pôr aqui, para fazer esse canto lacrimal aqui mais avermelhado um pouco, né? Tanto de um lado quanto do outro. Mas assim, não fica tão pegajoso. O que vai fazer ficar pegajoso é se a gente usar só o óleo de linhaça espessado, o óleo de linhaça polimerizado sozinho. Se você aí diluiu com aquele medium universal, que é metade terebintina, metade óleo de linhaça puro, normal, aí fica melhorzinho um pouco de trabalhar. Veja como cria toda uma película, né, de cor, meio que uniforme, dá um aspecto bem natural esse tipo de pintura também. Fique atento porque ó, quando eu for esfumar, eu encosto o pincel no mídio, só encostei, aí ficou um pouco, né, úmido. Limpo o pincel girando o pincel para ele sempre se manter naquele formato e esfumo. Pinceladas curtas, encostando e esfregando essa tinta. Como por baixo tem uma camada, essa camada sobrepõe, eu vou sobrepor essa camada com outra cor aí, vai haver essa soma. Um pouquinho mais de vermelho.
Sempre com pinceladas bem curtas. E agora um pouco das colorações que tem no olho. Como eu disse, esse olho é um olho meio indefinido, né? Não sabe se é branco, não sabe se é... Branco não. Não sabe se é azul, se é verde. Vou pôr aqui, inclusive, agora um pingo do branco no azul. Veja bem, tem um azul mais... assim, com a sujeira que tinha por baixo, né? Se for necessário, eu venho ajustando alguma coisa do desenho. Por exemplo, achei que o olho, a parte de baixo, eu vou enlarguecer um pouco, né, a íris. Já vem enlarguecendo. Vou no outro, um pouquinho mais claro na lateral esquerda, um pouquinho mais claro por aqui. O olho aqui é bem... o branco do olho, especialmente, é bem marcado, né? Não tem muito claro. Então, essa película que eu passei como base, ela ajuda muito a criar esse efeito aí de olho, né? Que você não sabe que cor que é aquela, não sabe que cinza que é isso, né? Aqui eu venho pondo. Às vezes, predominando um pouco de amarelo e vermelho, porque aí fica ligeiramente mais laranja. À medida que eu gostaria de mais escuro, eu aumento o vermelho óxido, aumento esses três aqui, né? Alizarim, vermelho óxido e marrom de garança. Se eu perceber a qualquer momento que passou do ponto, ou ficou muito vivo, se eu perceber que ficou muito vivo, aí eu volto e põe um pouco mais de azul ultramar para quebrar. Se eu perceber que faltou vivacidade, aí eu venho pondo mais cor, mais pigmento. E as pinceladas de luz, a gente tem que guardar um pouco a ansiedade para elas, para deixá-las para o final. Eu venho colorindo. Veja como o processo fica um pouco mais simples quando eu tenho já a base bem estruturada. E agora um pouco dessas linhas mais escuras, que já estão aqui, né? Eu já sei que elas estão aqui, já estou conseguindo vê-las, só que elas ficaram bem discretas e bem pálidas. Aí eu venho reforçando um pouco mais. Ou seja, estou colocando uma linha, que é bem fina, né? Com vermelho óxido quase que sozinho. Só que ao fazer essas linhas, eu já preciso fazer um pouco de degradê, um pouco de transição. Então eu já pego aqui essa cor que eu coloquei. Com o pincel sem tinta, eu vou literalmente sumindo com um dos lados, com uma das bordas, né? Aqui, por exemplo, essas duas cores aqui ficaram um pouquinho separadas. Pincel sem tinta entre as duas. Então aqui, quando eu faço isso, a gente percebe a importância de se ter pintado em uma única demão, né? Eu não precisar esperar secar para poder conseguir com que as coisas se esfumem, né? Alguns fios a mais, aumentando o escuro, né? Sempre que sobrancelha tem margem para aumentar. Se a gente deixar ela muito grande e precisar diminuir, a dificuldade é maior. Então eu vou sempre aos poucos, né? Eu costumo dizer para alguns alunos que escuro no desenho ou na pintura é igual sal na comida. Se você põe e passa, é difícil de consertar, né? Difícil de tirar. Então sempre vai aos poucos. A não ser que eu tenha decidido, né? Porque esses aqui são tons intermediários. Se é uma cor escura mesmo, aí eu posso chegar ao escuro sem receio. Que, por exemplo, eu tenho essas duas linhas que não são tão escuras. Então vou pôr essa cor e em volta um pouco de vermelho, um pouco de amarelo. Veja como agora aos poucos eu venho trabalhando cada vez mais, acrescentando pequenas quantidades do pigmento, né? Como eu estou em umas áreas
menores, eu vou continuar com esse pincel. Mas se eu passar para umas áreas um pouco maiores, aí eu já tenho que trocar para um pincel menor. Maior, né? Quer dizer. Então, que esses escuros, sempre escuro. Quando eu faço linhas, né? Como eu já acho que eu já tinha falado, mas é bom relembrar. Linhas não são nítidas. Eu tenho que esfumar. Pelo menos um dos lados eu esfumo. Então, um dos lados aqui eu já venho aplicando esse esfumado. Quanto mais eu esfumo, mais natural fica uma determinada ruga, né? Dentro desse olho tem um pouco de vermelho também, um pouco mais. No lado esquerdo também tem mais vermelho aqui. Agora eu vou deixar um pouco esse pincel aqui que é menor, de ladinho aqui, e vou pegar um pouco maior. Esse redondo também, né? Se esse aqui que eu estava usando, que era o número 2, agora eu vou pegar o número 12. Veja como ele é mais cheio, né? As cerdas. Porque aqui eu tenho pedaços que são maiores. Nessa, entre os dois olhos, né? Então aqui eu vou acentuar um pouco. Porque essa linha aqui, ó, representa justamente aquela estrutura óssea que é da glabela, o começo do osso da testa ali, o frontal, se conectando com o osso nasal. Então, embora eu não esteja fazendo o crânio, mas eu penso na estrutura, né? Primeiro, do crânio. Um pouquinho mais vermelho, bem nessa parte. Geralmente nas sombras puxa um pouco mais ou para o vermelho ou para o marrom. E nas luzes puxa um pouco mais para o laranja ou mesmo o laranja mais amarelado. Então aqui está mais com essa coloração. E se eu perceber que está ficando muito cinza, por exemplo, aqui ainda estou vendo o cinza da base. Aí eu corro e acrescento um pouco mais de pigmento. Isso é porque às vezes a camada base ficou com pouco pigmento. Por isso que é preciso fazer uma camada e depois dar os acabamentos. Só tomando cuidado, é claro, de não colocar pigmento em excesso para não criar uma pintura muito viva, muito intensa na cor. Eu vou aumentar os vermelhos da borda e aumentar os escuros lá do lado oposto, né? Bom, terminado essas partes, né? Aí eu vou voltar para o pincel menor. É até bom que a gente faça esse processo de avançar e voltar com um pincel com outro, porque assim, quando eu estou com um pincel um pouco maior, eu me concentro em áreas maiores e eu começo a pensar no todo. Quando eu penso já nos pincéis menores, então já busco focar nos detalhes. É interessante porque a gente vai meio que descansando para marcar essas verruguinhas que tem, né? Já tinha aqui a base, só acentuei. Ah, e tem uma coisa também que às vezes eu tenho comentado pouco. Quando eu quero algum tom que não é muito escuro, eu faço isso, ó. Põe um pingo, esse aqui é o princípio da maquiagem, né? Põe um pingo de cor. Isso aqui vai usar, geralmente usa muito também esse recurso. Põe um pingo de cor, limpa o excesso do pincel e vem naquela cor e esparrama. A base está úmida, ela vai deixar de ser tão escura. Então, o legal da base estar molhada é porque alguns pontos assim que necessita de esfumar, eu consigo ajustar um pouco. Tipo, a cor passou um pouco mais, ficou um pouco mais escura, eu consigo ajustar. Ou a cor ficou um pouco mais clara, eu também consigo ajustar. Isso.
Agora vamos aos brilhos, né? Agora não tem jeito, eu tenho que ir no pincel zero. Porque agora eu vou começar a usar branco. Antes, eu vou ainda colocar um pouquinho mais do vermelho óxido, sujo com uma pontinha só de azul. Veja, a quantidade de tinta sempre é bem pequena, né? Para colocar aqui, ó, uma pinceladinha por aqui e uma outra por aqui. É como eu disse, o olho é muito, esse olho aqui é muito colorido, né? Tem marrom, tem cinza, tem azul, tem uma variedade de cores. Agora, na hora de fazer o branco, eu não pego o branco e vou lá direto pintando, eu modelo o pincel, né? Arredondando bem. E aí eu já vou encostar buscando representar aqueles pontos. Um na parte superior. Lembra sempre de ver o modelo antes, né? Eu vou lá desenhando no modelo. Nossa, na parte superior tem um. Quase não encosto direito, né? Na parte inferior tem um na diagonal. Porque aqui é um olho que tá bem lacrimejante, né? Então eu tenho que fazer inúmeros, muitos pequenos brilhos. Do lado esquerdo aqui também tem bastante. Embaixo, virando, um pouco do lado de fora. E com isso eu vou tendo algumas colorações assim bem destacando, né? Com bastante destaque. Alguns claros, ó, veja bem, eu ponho branco com vermelho, que aí fica cor de rosa. Então tem um claro aqui. Veja só, o pincel não está agrupado, eu vou pegar a tinta modelando esse pincel, ou seja, rodando as cerdas e encostar nesses pontos de rosa. Um pouco aqui na linha que marca o final daquela espessura da pele, né, abaixo do olho, a linha d'água. Aqui também, um pouco mais claro nesse ponto aqui. Bom, agora, aos poucos eu vou ajustando mais ainda. Um pouquinho mais de vermelho. Um pouquinho nessa parte aqui, ó. Entre o olho e a parte superior. Logo acima, nesse lugar aí, né? Sempre põe o pincel para detalhes muito pequenos. O pincel zero ele tende a durar pouco. Então eu tenho que usar sempre encostando e girando para ficar bem agrupado. Aqui para dar um pouco de diferença para a parte clara do olho ficar um pouco mais clara. Veja só, eu coloquei a cor e não ficou. Então vou colocar do outro lado. Um pouquinho mais vermelho. Agora eu vou clarear um pouquinho mais. Mas bem pouco, né? Você viu que na paleta ali quase não deu diferença. Porque aqui tem que ser bem, com bastante cautela. Feito essa base, eu vou pegar alguns claros que a gente chama de claros que são frios, né? Ou seja, eu pego esse claro e acrescento uma boa quantidade de azul nele. Que aí eu tenho essa linha, essa outra. Aqui não é mais quente. Aí, como eu tinha falado antes, eu vou fazendo de forma sequencial, ou seja, quais são os lugares que tem essa coloração semelhante, uma cor semelhante a essa que eu acabei de pôr. Aí eu busco por todos esses lugares que tenham essa coloração. Aqui tem, eu já ponho. Aqui também tem, eu ponho. Tem um pingo aqui dentro. Já vou buscar colocar também. Bem no meio. É bem pouco, né? Mas dá todo um efeito bem interessante. Aqui também. Um pouquinho mais claro. Acentuando um pouco mais o brilho. Bom, acho que aqui ficou mais ou menos bem marcado esses claros. Deixei um pinguinho aqui logo aqui embaixo.
e algumas linhas mais escuras, por exemplo, esse vermelho fazendo uma curva, aquele canto lacrimal e aquele subindo. E agora, enquanto eu faço, né, eu vou meio que descansando a visão daquela parte do olho, aí eu avanço um pouquinho nas partes mais claras, vermelho e amarelo. Ah, uma coisa, aqui não dá para ter a escala todinha pronta, sabe? Porque na grande maioria das vezes eu não uso muito branco e a escala que eu fiz explicando os tons de pele, né, os 4 primeiros tons, todos eles têm bastante branco. Então é preciso ir misturando mesmo aqui à medida que vai fazendo. Ó, tô pondo esse laranja, mas eu já estou percebendo que essa cor está um pouco mais saturada, né? Vamos dizer assim, em relação aos brilhos, em relação às partes claras que eu estou precisando. Então vou clarear um pouco mais. Com mais amarelo, né? Sempre uma pontinha, pouca tinta. Clareei um pouco mais. E agora com pinceladas extremamente superficiais. Para criar algumas manchas um pouco mais claras. É preciso lembrar de tomar cuidado com aquelas manchas que estão na sombra. Elas não são tão claras quanto parece. Então eu não posso pôr o mesmo claro nas partes inferiores, porque é ilusão de ótica, né? Bom, a sobrancelha até agora eu não tinha feito fios. Então eu posso fazer primeiro, antes de fazer os fios, fazer a vermelho e amarelo. Eu tenho vermelho e amarelo é basicamente a cor padrão desse rosto aqui, né? Eu vou fazer assim, encostando esse vermelho e amarelo e empurrando em cima da sobrancelha. Porque com isso, ó, eu tenho uma... Com isso, eu tenho uma variação legal aqui no... Sabe, nos fios, para não ficar aquela coisa inteiriça, para ficar uma sobrancelha bem regular. E aí, após isso, eu venho com o pincel zero. Ou melhor, é que eu vou já buscar trabalhar com 00. Esse pincel mais fino. Aí agora eu preciso diluir um pouco mais. Todo fio ele precisa ser mais diluído, mas não a ponto de escorrer. Tem que achar o ponto, né? É como lembra um pouco o ponto, lembra um pouco o iogurte, porque não é ralo demais, mas também não é tão pastoso, né? E aí sempre encostando, fazendo esse movimento. Eu encosto aqui, eu vou pôr onde não tem tinta. Encosto de leve, aperto e desaperto. E isso não pode ser feito de muito leve, sabe? É preciso fazer assim, um pouco mais, com uma pincelada mais, com um pouco mais de velocidade. Se eu pôr muito assim, levinho, só encostando e puxando, tende a ficar meio tremido. Ah, mas e se eu engrossar? Pode treinar um pouco num papel, numa folha de papel, antes de fazer também, até tipo que meio que memorizar a força. Mas, se ficar muito grosso, ainda tem uma salvação, que é pegar o vermelho com o amarelo e passar próximo. Ah, o fio ficou meio grosso, eu passo próximo para afinar. Bom, para fazer a parte inferior, eu preciso achar o lábio ali. Então, alizarim e preto.
Cuidado, porque se tiver branco, tem que limpar bem o pincel e recomeçar, porque senão a cor fica pálida, fica meio esbranquiçada. É preciso que seja bem limpa, né? Então peguei um pouquinho aqui à parte. Me parece que a divisa, não dá para ver exatamente onde, mas é por aqui, né? Com um discreto sorriso, então eu evito a linha muito reta. Isso seria a divisa do lábio. Aí, naturalmente, o lábio superior é menos escuro do que essa linha. Lembrando que não dá praticamente para ver e o lábio inferior só mesmo insinuado. A gente só vê o começo, né? Mas à medida que vai avançando e vai pondo vai colocando os fios, né? Vai sumindo parcialmente essa parte da boca. Vou fazer linhas, uma linha, outra linha, literalmente linha, porque são muitas marcas de expressões, são muitas rugas que vai ter no rosto, né? E aqui eu já busco definir, busco dar um final para o queixo. E com isso eu tenho um pouco das linhas e um pouco já do definida a borda do queixo. Mais amarelo, sempre o amarelo é uma cor que clareia os tons escuros, principalmente se for os mais amarronzados. E eu vou esfumar essas linhas. Geralmente a linha da ruga é esfumada para um dos lados, não para os dois. Um lado fica esfumado, o outro fica em contraste. Então aqui quase todas eu esfumei um pouco para a esquerda. Isso aí é relacionado à posição da luz, né? Esse pedaço, na parte esquerda do queixo, ele é mais pro lado de rosa um pouco. Pro lado de ligeiramente violeta, violeta mais quente. Não sei se essa cor tá boa, eu descubro quando eu ponho lá na tela. Porque eu ponho um pouco e já olho para o modelo para ver se está ficando mais ou menos coerente. Tá ficando coerente, eu continuo, se não, precisa ser um pouco mais claro. Bem em seguida já clarei um pouquinho. Sempre assim, pinceladas sutis, pinceladas superficiais, pinceladas de leve. Mais vermelho, mais amarelo. Mais amarelo do que vermelho. Vou esfumar para não ficar tão nítido. Clarear com laranja. Quase que sempre clarear tons escuros vai ser com laranja, né? Vermelho e amarelo. Aqui nessa parte, um pouquinho mais claro. Que a gente clareia primeiro com vermelho e amarelo. Se ficar muito viva a cor, aí a gente põe vermelho e amarelo e um pingo de azul. Que aí já neutraliza um pouco mais. Apesar do fundo estar todo já cinza, o que faz com que as cores colocadas por cima fiquem mais pálidas, né, ainda não é suficiente essa forma de colocar a cor muito pura, né? Às vezes eu preciso dar uma esfumada. Que eu acabei subindo mais com algumas pinceladas, né, para criar algumas colorações que às vezes na etapa anterior não tinha percebido ou tinha passado batido, né? Então aquela velha história que eu sempre comento. Fez a etapa inicial e está dando acabamento em outra parte, mas percebeu que aquela outra precisa de ajuste, então a gente já volta e ajusta. Vou pegar um pincel ainda maior, pincel que até agora eu não tinha usado aqui, né, nessa pintura, que é o de número 16. Por ele ser redondo, né, eu vou ter mais destreza aqui no controle da pincelada. Um pouquinho mais.
quase que rosa essa cor. Então seria vermelho, mais acentuado, com um pouco de branco, aí fica rosa, obviamente, e nessa mistura põe azul. Ou seja, é literalmente violeta essa cor. Quando eu coloquei, eu percebi que tá boa, só que às vezes pode ser mais fria esse tom. Então vou aproveitar essa coloração. Lembrando que quando eu coloco essas cores, eu tenho que sempre que praticar o desenho. Ou seja, eu tenho que alinhar as partes. Quando eu coloco esse brilho, eu vejo, ele está aqui. Se ele continuasse, ele encostaria lá na parte superior daquele buraco que tem na blusa aqui, do botão. Então essa é uma forma que eu sei de colocar no lugar certo, essa luz. Porque se eu põe mais acima, vai passar acima desse buraco. Se eu põe abaixo. Então uma forma de se localizar, né, no caso que eu estou imaginando aquele alinhamento assim, vertical e horizontal para fazer isso. Ponha um pouco da cor. Veja que ela está passando, né? Está muito nítida. Está parecendo que alguém pegou um giz e passou no peito dele. Por isso que eu preciso voltar esfumando um pouco. Perceba a diferença dessa parte inferior com a superior. É tirado um pouco da divisa, né? Quando eu faço isso. Eu elimino as bordas. Porque para voltar e fazer a parte do acabamento, principalmente fazer os fios, eu preciso ter essa base, porque eu faço o fio e a base, o que está por baixo já está pronto, né? Já fica pronto. Um pouquinho. E aqui também. Ah, mas essa parte aqui, o vermelho é mais acentuado, porque está mais na sombra, essa parte do lado direito, perto desses fios. Vou colocar esse vermelho mais acentuado. E lá no final aqui, assim, é bem escuro, quase não vê a cor que é. Então eu vou colocar o mais escuro, que é o alizarin crimson, e ainda vou acrescentar azul. Veja só, olha o perigo aqui, ó. Vou acrescentar azul, então eu tenho que pegar na tinta. Se eu pegar aqui, eu vou demonstrar um erro. Peguei aqui. Viu? Pequena diferença, mas a cor ó, já ficou pálida. Se a cor fica pálida, aí mesmo que seja um pouquinho só de sujeira de uma cor que tenha branco, eu já vou ter um pouquinho de problema. Então, se não der certo pegar aqui, eu tenho que espremer uma tinta nova em algum lugar novo para poder conseguir trabalhar com a cor mais limpa, né? Sem estar contaminada aí, por exemplo. Aí, acentuei esse escuro. São escuros diferentes, esse escuro da parte da roupa com a parte da pele, que na pele tem mais vermelhos, na roupa teria mais azul. Então, aparentemente, parece ser igual, mas não são iguais. Os tons das penumbras, ou as cores nas sombras, são muito semelhantes. A gente tem que ter bastante cautela. Bom, um pouquinho mais, um pouco no meio. Um pouco na parte inferior. Sabe, aos poucos eu venho fazendo o ajuste das cores. Mas que pode ter algumas cores que são mais alaranjadas. Então vermelho com um pouco de amarelo. Lembrando que eu faço sempre assim nessa ordem, né? Dos mais escuros até vermelho com amarelo. Precisou, acrescenta um pouco de branco. Mas na base, por enquanto eu não trabalho muito com branco. Esfumando as bordas. Esfumando também. Veja que eu não começo os fios enquanto eu não me dou assim meio que por satisfeito em relação à cor da base.
Porque a cor da base é meio que crucial para que quando eu faça o fio, aí vai ser definitivo, eu não vou mais poder mexer na base. Larguei esse pincel de lado, o mais grosso um pouco, né? Vou começar a trabalhar com o menor. Eu voltei aqui, esse é o número 6. Lembrando, eu estou mostrando esses números, mas eu tenho, por exemplo, alunos que na hora de fazer essas linhas não gostam de fazer com esse número 6, preferem fazer com 2. É preciso sentir o pincel. Às vezes a gente vai gostar de fazer com um pincel um pouco maior. E aí com um pincel um pouco maior, eu preciso ter menos força ainda. Na hora de dar a pincelada, eu não posso dar de forma definitiva. É uma pinceladinha assim, bem curta, saída da tela. Se por um acaso eu fizer já com esse pincel e aí fica grosso demais, na hora eu já pego e já troco para um pincel mais fino. Aí fiz essas rugas, vejam só quanto elas ficam demarcadas quando eu as faço. Que eu vou fazer essa também. Mas é preciso fazer assim, né? Porque elas são um pouco demarcadas, só que eu preciso esfumar. Daí o porquê da tinta está toda mais úmida, né? Acentuar um pouquinho o lobo da orelha para dar um pouco de separação em relação à parte do rosto. E um pouco de vermelho e amarelo para clarear. Agora eu vou fazer assim, ó, com todos esses pontos onde eu pus essas linhas, eu vou sujar o pincel com a cor laranja, que é a próxima na sequência, e vou esfumar. Pincel sem tinta, no meio das duas cores, para fazer essa... Cuidado ao esfumar, porque veja só, em alguns pontos as linhas podem começar a sumir. Eu não posso esfumar até o ponto de sumir, não. Tem que esfumar e deixar bem esfumado. E se for preciso, aí eu deixo esse pincel de lado. Aqui parece que o vermelho passou, né, nessa parte. Deixa eu pôr mais amarelo. Após eu esfumar e perceber que alguma coisa ainda não ficou muito fina, ou talvez precise ajustar um pouco mais, aí sim eu passo para um pincel menor. Só que antes de passar para o pincel menor, eu vou pegar vermelho e amarelo e só triscar no branco, ou seja, eu vou fingir que põe o branco, para fazer alguns valores mais altos, algumas luzes, né? Que tenha também aqui nessa parte da bochecha. Tudo com pincelada curta, movimento só a pontinha dos dedos, né? Faço só esse movimento de encostar e levantar. Na área da sombra, obviamente, eu não posso utilizar essa coloração aqui que teve branca. Eu vou usar essa vizinha aqui, ó. Porque eu tenho que me lembrar, sempre os tons da sombra não são tão claros quanto os tons da luz. Ou seja, o lado iluminado do rosto, não vou usar as mesmas cores, né, para clarear do lado da sombra. Isso é até um pouco óbvio, mas às vezes a gente descuida nesse sentido e acaba, por aquela questão de interpretação, o efeito de campo, né, que a cor faz parecer que é mais clara. Então, agora na área iluminada não. Aí eu ponho esse aqui que tenha um pouco mais de branco, inclusive aqui uma pincelada a mais, ó, para ficar um pouco mais claro. Aí sim. Agora, terminado essa parte de colocar aí algumas pinceladas mais claras, vou esfumar uma coisa que está chamando um pouco a atenção. Essa linha do lábio aqui, parece que ela está... Apesar de eu ter que disfarçar ela ainda sumindo
parcialmente com os fios, e eu já vou esfumar aqui um pouco. Então, esfumei, deixei essa linha bonitinha. Prontinho. Vou dar uma pausa por aqui. Na verdade, antes de dar a pausa, deixa eu fazer aqui, aproveitar o pincel aqui. Sabe, eu fiz a cor de cima, a cor de baixo, agora eu vou fazer essas linhas. Que é encostar o pincel e criar literalmente linhas. Não vou fazer todas, é só para insinuar algumas e para criar uma certa textura, para não ficar muito liso. Eu vou fazer com esse pincel um pouco maior, depois eu posso vir com um pincel menor também, para fazer algumas partes. Inclusive agora eu já vou pegar o pincel, né, que é o do cabo branco aqui, o 0. Que aí com ele eu consigo já criar algumas. Mas se antes eu fiz com o pincel maior e buscando preencher uma grande área, agora eu vou focar mais no detalhe. Aquelas poucas linhas que às vezes ficaram esfumadas até demais, eu volto reforçando. Só que agora com esse pincel menor, mais estreito, eu consigo alcançar mais partes menores, né? Vou escurecer um pouco a borda, que dessa forma eu consigo arredondar mais o rosto. Não que eu esteja inventando, porque isso tem lá no modelo, né? E aqui também um pouco, ó. Uma manchinha, inclusive, que tinha uma espécie de pinta aqui, ó, uma verruga, alguma coisa assim. Veja que como eu vou sempre indo e voltando, porque a gente às vezes vai achando tons que precisa deles em alguns pontos que a gente está percebendo. Então, à medida que a gente vai avançando na pintura, a gente também vai voltando. Porque vai percebendo isso, né? Ah, essa linha aqui ela é mais escura, um pouco mais no centro. Então, vou pôr uma pinceladinha bem no centro. Essa é mais escura na parte superior. Ela tem uma linha um pouquinho mais clara do lado direito dela. Pouquinho mesmo, né? Bem pouco. Uma linha um pouco mais clara. Tem uma linha mais clara lá no final. E tem um mais claro ainda nessa virada. Tem alguns mais claros em formato de pingos na frente do olho. Veja como é um processo de constante ajuste. Porque é como eu falo sempre, a gente vai se cansando de algumas partes, e quando vai pintando outras, é aí que a gente volta naquela que estava pintando e consegue perceber mais algumas coisas. Tem a parte do nariz que é ainda mais clara, né? Bom, agora sim, vou dar uma pausa por aqui justamente para fazer isso que eu acabei de falar, que é avançar para os fios do bigode e depois eu volto, né, à medida que for tendo a necessidade eu vou voltando em outras partes. E aí, mais uma vez, eu vou voltar no pincel um pouco maior, já o número 12 novamente. E mais uma vez eu começo pela cor mais escura. Marrom de Garanz é a cor em questão, né? Que eu vou começar a utilizar, fazendo essa linha. O pincel é mais redondo, é mais grosso, porém a ponta é mais fina. Então eu consigo fazer um traço mais firme, sem precisar ficar descendo a todo momento para pegar mais tinta na paleta. E aqui eu vou, né, como sempre, lembrando que é interessante relembrar das etapas para que a pintura fique mais fluida, né? A gente se
grave melhor todo o passo a passo, toda a estrutura do passo a passo. E esse passo a passo ao qual eu sempre aplico é muito escuro, vizinho do mais escuro, aquelas escalas de cores, é bom que treine elas bastante, vai dar bastante confiança na hora de misturar as cores, porque aqui, diferentemente dos montinhos já pronto, a gente tem que ir misturando e aplicando na hora, né? Ou seja, eu tenho que ir misturando e criando as cores. Aqui, por exemplo, esse traço ficou meio grosso, né? A borda aqui do lado direito. Eu vou encostar, ó, empurrando essa borda com a outra cor. Embaixo também. Agora já um pouco mais de vermelho com amarelo. A própria sujeira aqui também é bem-vinda, viu, da paleta. Vermelho com um pouco de amarelo. Para ficar um pouco mais laranjado aqui. A ponta do nariz também é um pouco mais laranjada. Aqui eu já começo a ter um pingo de branco, né? Da própria sujeira, não que eu tenha pegado o branco. E agora um claro, que é ligeiramente mais frio. Então eu vou colocar branco, aqui eu coloco a parte, um pouco mais à direita, com um pouquinho de vermelho, o vermelho mais forte, que é o alizarim, e azul. Então tem essa cor aqui, pode ser chamada de roxo, um roxo meio pálido. Eu vou pôr ela aqui para ver se tá boa. Quando eu ponho essa cor, na hora eu já olho para o modelo. Se tiver ok, assim, um pouco semelhante, né? Mesmo que não esteja igual, tá? Um pouco semelhante, eu continuo. Não ficou muito semelhante, eu paro. Ou pego mais escuro ou mais claro, ou mudo de cor. Aqui no caso eu estou um pouco satisfeito aqui com esse preenchimento, eu vou dando continuidade. Essa coloração é assim, bem na frente da bochecha e na frente do nariz. Do lado direito tem muito pouco dessa coloração, né? Parece que tem um pouco nessa virada e nessa parte superior. Um pouco perto lá do olho. Agora eu vou clarear um pouco mais. Essa mesma coloração, mais clara e mais fria. Então aqui mudei um pouco a temperatura para dar pinceladas por cima dessa cor. E agora fazendo os pingos, né? Colocando a tinta aí, só resvalando. Aqui também. Aqui por cima. Então é isso, aos poucos eu vou conseguindo pôr as luzes. Porque luzes não são tão intensas, né? Eu preciso, com bastante cautela, cada vez mais clareando um pouco mais a cor. Então aqui eu já estou no terceira cor, terceiro valor, vamos dizer assim, né? Bem pequeno em relação às anteriores, a mudança. Só que agora eu vou pôr pinceladas ainda menores. Como se fosse no centro daquelas partes que eu já tinha colocado. E com o intuito de sempre pôr fazendo uma pincelada assim de pingos, né? Colocando a pincelada e puxando. Aqui também um pouquinho de pingos. E até arredondei um pouco mais a narina, porque lembrando que vez ou outra, ao aplicar a cor, a gente precisa às vezes ajustar o desenho também. Um pouquinho de amarelo com vermelho e branco. Fica muito bom de se pintar a tela quando tem essa base um pouco úmida, sabe?
porque fica deslizando bem a tinta. Agora, se tem que tomar cuidado só com o excesso mesmo, não escorrer demais, né? Aqui eu tô pegando um pouco de laranja, porque ainda tem algumas partes do cinza da base que estão aparentes. Então eu vou tirar um pouco, acrescentando um pouquinho mais de cor, né? Esfumando onde for preciso. É um nariz com bastante textura, né? Eu já fiz essa escolha já de caso pensado, porque para apresentar variedades de possibilidades, né? Tem um nariz muito claro de uma pessoa branca, tem um nariz, né, de pessoa negra que está voltado para cima, tem um nariz de 3/4 da moça, da Eduarda, então são muitos modelos, né? Tem o nariz da loura, que é bem afilado, mais empinado, com poucas marcações. Então, todos esses retratos trabalhados no curso, cada um com uma característica peculiar, para que você tenha várias possibilidades das mais diferentes texturas, né? Do mais liso ao mais áspero, do mais com rugas, né? Com cores de cabelo diferentes, com barbas diferentes, bigodes diferentes. Porque quando surge encomendas de desenho, ou mesmo que a gente não faça por encomenda, que surge pinturas, né? A gente sempre vai ter inúmeras possibilidades, né? No mundo existe o quê? 7 bilhões de pessoas, são 7 bilhões de peles diferentes. Pensa, só que tem uma coisa em comum. Todos nós somos a partir do 3, né? A partir da vermelho, amarelos, vermelhos e azuis. Basicamente, nós somos assim, provenientes das cores primárias, né? Pode-se dizer. Mais uma vez, eu venho pinceladas curtas, ajustando. Pôs um pouquinho mais de cor do lado direito, sempre com cuidado, com cautela. Um pouquinho mais ainda. Se ficou demais, eu venho tirando. E todas essas linhas, todas essas rugas, precisam estar em degradê. Então, cada ruga que tem, eu tenho que fazer uma pequena interação da linha com um dos lados. Esse aqui é o lado da esquerda, né? Que faz um pouco dessa interação. Aqui embaixo já tem uma cor mais escura, com um pouco de azul, para marcar esse ponto. E algumas coisas eu tenho que ir corrigindo mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui essa linha do nariz que ficou muito demarcada, e ali eu não tenho linha, eu tenho linha só do lado direito, né? Então eu tenho que tirar essa linha aqui. Literalmente tirar, né? Para ela não ficar assim muito nítida. Bom, aí eu fiz o máximo relacionado a essa cor e ao que esse pincel me permite. Eu vou trocar para um pincel mais fino, né? Esse aqui de novo de número 6. Se ele ficar pequeno, grande, eu ainda pego o número 2, mas eu vou tentar com esse. E agora eu vou procurar caprichar um pouco mais nos pingos de tinta para captar um pouco mais dessa textura. Sempre assim, com pinceladas bem curtas, né? E aos poucos eu venho acentuando e corrigindo as partes. Bom, essa orelha aqui, ó, eu vejo que ela está bem na camada inicial, né? Que ela está bem cinza. Então eu vou passar um pouco de cor nela para ela ficar menos cinza.
Acentuei um pouco na cor. E já vou passar aqui o azul, né, com preto, para fazer aquele fio que passa por aqui. Aí já aproveita e já reforça um pouco mais a parte superior também. Lembrando que dá sempre para fazer a cor e logo em seguida vir e esfumar, para aquela cor não ficar muito sozinha, né? Nossa, eu fiz aqui e ela ficou muito sozinha. Vem com o pincel sem tinta no meio das duas cores e já dá uma mesclada. Aproveitar aqui para fazer um pouco de alguns mais escuros que tem aqui nessa parte do chapéu, para dar um pouco de separação entre o chapéu e a cabeça nesse ponto. Essas marcas mais escuras, aqui eu posso ter uma mais escura também, uma outra cheio de marcas na pele, né? E antes de passar para o próximo, eu vou buscar por uma cor ainda mais fria. Então, mais branco um pouco e um pingo mais de azul. Mas aí eu não ponho só branco e azul, né? Pôs um pouco de vermelho, um pouco de amarelo e um pouco... Vou pôr mais branco, que eu achei que ficou igual ao anterior. Mais azul ainda. Bom, agora sim, já vou colocar alguns brilhos. E agora bem pincelado mesmo, de forma bem superficial. Tô pondo esse, mas eu tô percebendo que pode ser um pouco menos frio e mais rosa. Então eu vou voltar no alizarim. Veja que eu pego uma tinta e até tiro o excesso. Às vezes para não passar, né? Vamos ver se essa cor está boa. Me parece que ficou bem assim, razoável. Vou dar continuidade. Que são vários pingos de cores, né? Alguns mais rosa, outros mais frios, outros mais amarelos. E na parte de cima também. Seria nessa, né? Geralmente na separação de uma ruga para outra. Bom, ao fazer essa parte da pintura, né, dos fios, eu vou fazer primeiro uma coisinha aqui, ó. Eu vou limpar esse excesso da sujeira que tem por aqui, ó. Porque eu vou usar um pincel um pouco maior para fazer algumas sujeiras aqui, ó, para fazer um pouquinho de escala. Veja só, eu encosto o pincel no mídio, eu só molho, umidifico. Eu vou pôr aqui branco, um pouco de preto e um pouco de azul. Então aqui eu tenho uma cor um pouco clara. Mais clara ainda. Mais escura. Porque à medida que eu vou avançando na pintura, nos fios, vai ter muitos fios que são bem semelhantes uns dos outros. Então, se eu tiver com um pincel muito pequeno, fica ruim de fazer de misturar a tinta com um pincel muito pequeno. Então eu misturo, assim, não põe muito grosso, por isso que eu não estou usando a espátula, né? Para fazer uma escala de alguns valores. Ó. Todos têm, assim, uma variação pequena, né? De um para o outro. Vou tirar essa ponta. Todas têm uma variação pequena, desde o mais claro até chegar no mais escuro. E todos eles eu coloco um pingo do medium só para que fique mais fluido, né? Porque quando eu for pintar, ó, então nem ficou exatamente na mesma sequência, porque esses dois primeiros ficaram mais quentes, né? E assim, se tiver variações eu ainda vou fazer, porque os fios, principalmente barba não cuidada, ela vai ficando bem colorida. Então, por exemplo, alguns fios vão ser assim, ó, ligeiramente
amarelos. Então põe amarelo e vermelho. Ó, ficou um pouco mais quente em relação a esses. Esses aqui estão mais frios, né? Esses mais amarelos são esses aqui da parte da inferior, né? Aí sim, feito um pouco dessa escala, aí sim eu começo a fazer esses fios. Mergulhei aqui a pontinha do pincel no óleo, veja só como ficou, né? Esse é um mídio que não escorre tanto, né? Eu vou começar por esse. Não sei se essa cor tá boa, mas eu vou começar por ela. O pincel é o 00. Agora eu preciso ter mais cautela. Literalmente, fios com mais definição. E bem superficial para que não fiquem mais grossos, né? Um pouco mais grosseiros. Mas veja só, a base tem que estar bem resolvida para que eu possa fazer isso. De mais alguns. Estou começando com os claros, mas eu vou fazer também todos os outros, os escuros. E aqui eu já vou fazendo um movimento, tentando captar um pouco aquela irregularidade dos fios. Tem um para cá, tem um para lá. Não dá para fazer assim exatamente, nossa, contar, né? Tem 365 fios e eu fiz só 338. Ou eu passei. Então não precisa ter essa característica. O importante é essa cor tinha um pouquinho de claro, eu fiz os claros do lado direito. Um pouquinho de claro não. Desculpa, eu falei o contrário. Essa coloração um pouquinho escura, eu fiz do lado direito. Veja só, qual que seria o erro comum aqui e mais de iniciante? Colocar branco em tudo. Então, esses fios mais claros estão só lá do lado direito. Tenta sempre não engrossar, né? Se ficar mais grosso, é sinal que eu preciso diluir um pouco mais, rodando o pincel, para conseguir traços mais finos. E agora eu começo a sair fora da roupa, né? Sempre pondo pouquíssima força e evitando uma linha muito sequencial, sempre encostando e buscando fazer curvas. Pois tem uma característica bem irregular, né? Aqui não é tão claro assim, então já vou parar de usar essa cor de novo, que é mais clara, esse valor mais alto, e vou começar a usar esse mais cinza. Então eu aproveito alguns dos que tinham no fundo, sabe, na primeira mão, mas também faço mais alguns. E assim, não só fios claros, mas também aqui eu vou fazer um pouco mais escuro. Também eu vou esquentar um pouco mais esses aqui, são valores médios, né? Então estou dando uma boa esquentada, ou seja, amarelo e vermelho. Lembra sempre a questão da temperatura da cor, né? Que é extremamente relevante. E bem fino, né? Lembrando, pode ser que algum fio fique assim, ou muito claro, ou muito grosso, ou as duas coisas. Então, é preciso trabalhar com o preto para poder afinar, que é apertar pertinho, encostar bem perto, ou o que é um pouco mais difícil, que é passar um fio por cima daquele que já foi pintado. Então já é meio complexo para fazer o fio fino, agora passar uma cor por cima desse mesmo fio, né? Mas é possível, é só uma questão de
de treino até a gente saber a quantidade de força que a gente aplica para que aquela cor fique, né? Agora aqui de novo, mais os mais médios, né? Vamos dizer assim, ó, e sempre pondo a tinta, né? Pondo um pouco do mídio, fazendo esse processo assim de girar bem o pincel para ficar bem fino, né? Eu preciso de ter esse movimento, esse pincel bem agrupado e com uma quantidade suficiente de óleo para poder deslizar. Veja só, coloquei óleo até demais e não pegou. Eu estou fazendo aqui, os fios não estão adiantando nada. Então significa que eu tenho que acentuar um pouco mais na quantidade da tinta. Então eu volto mais na tinta e não pego o medium, não pego o óleo, né? Esses fios que nascem da parte do queixo, né? Como são bem ralos esses fios aqui, ou seja, mostra muito fundo, após preencher um pouco desse fundo não, após preencher um pouco desses fios com a cor clara, aí eu vou voltar preenchendo uns espaços com a cor, sabe, uns espaços com a cor mais da pele, as cores que estão no fundo. Também aqui, com isso eu vou conseguindo modelar um pouco mais. Veja que não estava pegando, eu aumentei a quantidade da tinta. Então é preciso sempre estabelecer assim, uns testes para saber o quanto eu preciso pôr mais tinta ou não. Começou a ficar muito pastoso, é sinal que tem tinta demais. Eu diluí, mas diluí a ponto de não pegar, né? Aí é sinal que eu preciso pôr um pouco mais de tinta. Agora, para esses fios não vejo outra opção a não ser esses pincéis assim, de filete, né? São os pincéis mais longos. Sempre encostando e fazendo um pouquinho de curva. Nossa, esse bigode aqui nesse lugar é muito entrelaçado. Até agora eu só tenho feito basicamente os fios mais claros, né? Mas eu vou ainda aproveitar esse pincel com essas cores para fazer todos esses mais claros que eu consigo perceber e após isso eu faço alguns escuros. Aqui bem assim irregular, às vezes eu começo um arredondo para depois continuar de novo fazendo a recomendação lá do primário, né? Faz a cobrinha. Quando a criança está aprendendo a escrever, os professores dão essa recomendação, vê uma cobrinha, vê uma voltinha, ao invés de falar S, né? Na parte logo abaixo da boca também tem alguns fios mais claros. E o legal é porque cria, como tem aquela camada da base, cria aqueles fios quando passou a tinta, eles ficaram bem assim, discretos. Então cria uma variedade muito boa de fios. Desde os mais claros até os mais escuros. Agora terminado esses mais claros, acho que eu vou pôr aqui também do lado direito, porque também precisa sair alguns fios aqui do lado direito. Só que, obviamente, são fios mais escuros do que os da direita, que estão na sombra. Tem um que tá um fio bem solto aqui, ó, ele tá passando nessa parte aqui, assim, nesse espaço. Às vezes eu posso fazer aquela parte do desenho certo, que é contornar e sem encostar, só para memorizar o endereço. O endereço não. Vai pintando demais, vou te falar, viu? De repente vai subir na cabeça.
para memorizar a direção dos fios. Faz sentido, né? Ser o endereço também. Porque na direção dos fios tem todo um alinhamento que não pode ser muito inventado. Quer dizer, eu não preciso copiar a risca, mas eu preciso pegar pelo menos a direção de alguns principais, porque eu preciso ter bastante naturalidade, né? Agora sim, eu vou entrar nos fios que sejam mais escuros. Um pouquinho desse preto. Na verdade, eu vou direto para o mais escuro agora. Mais preto mesmo, né? Vamos ver aqui se vai dar certo. Por isso que a base eu não preenchi de preto. Veja o tanto que é importante o preenchimento da base. Se eu faço muito preto, agora quando eu estiver dando essas pinceladas, que diferença que vai dar? Nenhuma, né? Eu vou encostando de baixo para cima, ou seja, eu encosto assim, venho fino, aperto e fino de novo. Só que fazendo a curva, né? E após fazer isso, eu posso fazer de baixo para cima. Fino, fino, aperto, fino de novo. Eu apertei muito para demonstrar no exemplo, mas é preciso fazer bem superficial, não posso apertar muito. Tem que achar o ponto. Isso de achar o ponto não tem como eu falar exatamente. Você tem que ir fazendo os traços e sentindo. Tá ficando fino, tá bom. E às vezes também não é só a tinta diluída. Talvez é a gente que esteja pondo mais força ou esteja, né, manuseando de forma diferente do que seria necessário. Eu vou fazer bastante fios assim na frente desses, meio que cruzando os fios, né? E agora esses fios passam por cima da boca, por cima do lábio, né? Cobrindo parcialmente. Por isso que eu não me preocupei no início ali do preenchimento do lábio. Bem abaixo da boca tem fios escuros, mas são bem pouca quantidade. Então, vou fazer só alguns bem sortidos, né? Menor quantidade. Bom, tanto nessa parte, de novo aqui, nesses mais aqui. Aqui também um pouco mais. Lembrando que fios é um processo que costuma ser cansativo e desgastante. Então, o que é preciso? Quando tem muitos fios, fazer uma pausa, fazer uma outra parte e começar. Eu aqui não tenho como fazer essas pausas e recomeçar porque eu estou no processo de gravação. Então, eu preciso ser contínuo. Mas você, enquanto esteja pintando, a gente vai ficando demasiadamente cansado da pintura, literalmente. E é preciso, isso é igual um treino de, de academia mesmo, né? De musculação, por exemplo. Quem está começando acha cansativo um treino, então tem que dar pausas. Para a pessoa treinar por 1 hora, 2 horas ou 3 horas seguidas, ela tem que ter um condicionamento físico. E é semelhante também com a pintura. Mas não necessariamente o condicionamento físico para pintar, mas um condicionamento mental. Porque causa um cansaço mental muito grande. E esse cansaço mental causa um cansaço físico também. É preciso fazer algumas pausas para poder deixar conseguir ver melhor algumas coisas, né? Inclusive agora, chegou naquele momento de definir para dar por terminado o retrato, né?
Então, o que eu vou fazer? Eu também vou dar uma pausa. Eu vou parar o vídeo e no próximo vídeo eu começo. Que aí nesse tempo eu paro, tomo uma água, faço alguma coisa, né? Dou uma descansada dessa imagem. Que aí eu falo assim, logo em seguida você já tem acesso ao próximo vídeo. Mas em si eu paro um intervalo de uns 10 a 15 minutos para poder dar uma respirada e literalmente descansar da imagem. Descansar um pouco o olhar e descansar a própria mente, né, que está em constante trabalho aí. Bom, outra coisa também que a gente pode fazer, que eu costumo fazer quase que sempre nos meus retratos, quase que sempre não, sempre eu faço isso em todos os retratos. Quando chega nessa etapa que eu já estou considerado que o retrato está pronto, eu venho e faço isso. Ó. Eu giro o desenho, o modelo, né? A pintura de cabeça para baixo e viro o modelo também. Eu viro as duas imagens de cabeça para baixo. Por quê? Isso ativa, eu sei que pode parecer estranho para você, então eu nem vou dar assim, muita continuidade dentro dessa forma de ver, não, que pode ser confuso. Mas pode acreditar em mim, isso não é uma mentira, não é uma enganação. Quando eu viro o quadro nessa posição, eu consigo ver de uma forma completamente diferente daquela que eu estava vendo na posição normal. Então eu começo a ver coisas melhores. Então eu não vou fazer muito dessa forma, mas pelo menos um pouco eu vi que precisa ser mais cinza essa parte do olho, mais cinza assim, um pouquinho mais clara. Essa outra parte do outro olho também pode ser um pouco mais cinza. Eu vi, por exemplo, alguns fios que talvez eu não estava percebendo. Aqui tem alguns fios do cabelo, né? Que são fios mais claros, aqui misturados aos pretos. Então posso fazer alguns. Esses fios que estão aqui na lateral, ó, eles são fios bem mais discretos do que esses que eu coloquei. Então eu vou colocar preto, assim, um pouquinho só de sujeira do preto para meio que suavizar, né? Você vê que não está dando certo, eu apelo para o preto mais forte, o puro, né? Que aqui é um pouco de mistura. Porque se eu consigo afinar ou consigo sumir com alguns. Às vezes eu ponho, passou muito, ou eu afino ou eu sumo com alguns. Então, e eu tenho também, além dessa questão de ver de um outro ângulo, eu tenho também a possibilidade de trabalhar com pincel em ângulos diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho uma posição diferente de se trabalhar do que na posição natural, né? Fiz esse fio aqui saindo aqui do fio solto aqui, né? Saindo do peito. Então, essa posição, veja só, essa posição que eu tenho de trabalhar da direita para a esquerda é mais cômoda para mim, que sou direito. E você que pinta também vai concordar com isso. Então tem alguns lados que fica melhor de se puxar o pincel do que para outros. Então tem alguns fatores que são ótimos quando a gente faz um desenho, uma pintura ou mesmo um desenho de cabeça para baixo. Eu vou tentar enumerar aqui os principais. Primeiro, você recodifica a imagem, ou seja, você vê de uma forma completamente diferente, aquilo se apresenta de uma forma nova, então você consegue ver melhor e ver talvez alguns detalhes que na posição normal não estava vendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a parte, isso porque a gente vê melhor porque ativa uma parte diferente do cérebro. Segundo ponto, eu tenho
que trabalhar em posição um pouco diferente, o que me deixa mais, assim, com mais facilidade de trabalhar no lado que era o lado mais difícil quando eu estava na posição normal. E também eu tenho uma visão completamente, eu vejo a coisa de um lado, de um ângulo completamente oposto, que eu não estava focando ainda. Então, às vezes, alguma coisa, alguma linha, alguma cor, algum valor que eu não tenha percebido, agora, nesse momento, eu venho ajustando. E isso são assim, não precisa pintar completamente de cabeça para baixo, mas algumas pinceladas para dar uns efeitos de maior interesse, que às vezes eu não teria visto, né? Que, por exemplo, eu vou buscar agora para finalizar um pouquinho de cílios na parte inferior, bem curtos. Acaba que quase que não pegou, porque eu estou fazendo com bastante receio, né? Que eu não posso engrossar, só... Na verdade, não tem os cílios, é somente insinuados. É só uns, como se fosse só umas gotas, né? Só uns pingos. E aí eu venho fazendo esses movimentos de deixar mais ou menos, né, com essas pequenas características. Aqui eu tenho olhado no vídeo, por mais que o vídeo seja, né, a gente se esforça e empenha em ficar a melhor qualidade possível, mas esse vídeo está deixando a cor do que é o original aqui ligeiramente mais quente. Mas veja só, você, né, tem a foto aí para fazer a impressão, então fique sem essa preocupação de assim, na verdade você vai pintar procurando com que a sua pintura fique igual a da foto que está em anexo aqui no curso para que você possa baixar e possa fazer a impressão ou mesmo olhar no arquivo digital. Então não tem problema, né? A gente já considera que tem um pouco dessa diferença mesmo e tem um pouco dessa diferença na própria pintura, né? Então é correto, esse vídeo aqui não está errado, ele é de cabeça para baixo mesmo. Eu não vou dar continuidade muito nele, porque às vezes pode causar um desconforto, que eu falo porque eu tenho muitos alunos e causa esse desconforto, principalmente se a pessoa tem a cabeça muito racional, muito assim, predominante o hemisfério esquerdo do cérebro, o hemisfério racional. Se você vira com mais facilidade de cabeça para baixo, isso não te incomoda muito, já é um bom sinal que você já tem um pouco dessa parte do hemisfério direito mais um pouco já desenvolvida. Agora, se você não tem, mas quer fazer essa mudança na forma de ver, ótimo, isso vai ser muito bom para você. Você não tem nada a perder com isso. É uma forma de ver diferente, nós precisamos estar abertos a novas possibilidades, né? Então eu vou voltar aqui na posição normal no próximo vídeo para sair procurando coisas que eu posso retocar e finalizar esse retrato. Bom, em que consiste exatamente o acabamento na pintura? Consiste necessariamente da gente encontrar alguns pontos de diferença e ir retocando. Só que, como eu disse, a pintura, quando você vai pintando, geralmente no mínimo aí 2, 3 horas de prazo a gente vai gastar pintando alguma coisa. Um retrato, por exemplo. Ou às vezes até o dia inteiro, depende do que está sendo feito e qual etapa que está pintando e tudo mais. Então seria assim, de sair procurando pequenos detalhes que às vezes eu achei que não ficou exatamente igual, mas veja bem, é preciso pensar se isso que eu estou procurando acentuar e detalhar, se é relevante para a fisionomia, para a característica ou não. Por exemplo, o fato de eu pôr essas pintinhas que tem aqui é relevante? Não muito. Se ficar, por exemplo, 3 pintas a menos ou 3 pintas a mais, não vai mudar muita coisa do retrato. Agora, se é uma parte que tá muito clara e era para ser mais escura, aí sim, né?
Mas caso contrário, esse acabamento é assim, eu olho para a pintura, eu fico olhando para o meu retrato e olhando para o modelo e me perguntando o que será que pode ter de diferente que eu acho que não ficou legal. Aí isso eu tento ajustar. Tem duas coisinhas aqui que está me incomodando um pouco. Não é o chapéu que está com a coloração mais quente. Isso aí, pelo contrário, até é um pouco legal de ficar para ficar, sei lá, uma coisa mais cromática, talvez, menos pálida. Mas está me atrapalhando aqui alguns fios mais brancos, principalmente na parte do lado esquerdo. Então, mais brancos é modo de falar, né? Mais claros. Não vou pôr branco aqui, porque senão vai dar problema. Alguns, ó, essa aqui ficou mais... Alguns fios que ficam mais grossos eu tenho que puxar. Então, esse é um ponto que estava incomodando um pouco, de ter mais alguns fios claros. Agora, um outro ponto que está dando um pouco de incomodação para mim é a divisa entre o nariz e a parte abaixo do nariz. Parece que não deu uma separação nítida aqui nesse ponto. Então, vou buscar clarear um pouco a parte de baixo, fazer um pequeno degradê. Que desse jeito eu crio uma separação entre o nariz e a parte logo abaixo do nariz. É porque a diferença é tão pequena que quase não se nota assim, diferença muito nítida, né? E aqui eu já vou pôr alguns pingos para insinuar uma certa textura aqui na ponta do nariz. Então o retrato, eu sempre digo isso para os alunos, e os alunos presenciais, e agora eu venho repetindo para vocês aqui nesse curso online também, nessas aulas online, que é preciso saber o momento certo de parar. Tem a questão da canseira, tem a questão... E não é obrigatório você fazer e ficar tudo perfeito logo de cara, porque eu posso, depois de estar descansado e depois de estar seco, voltar e dar mais alguns retoques, né? Que é o mesmo processo de retocar esse aqui depois de seco, é igual aos outros retratos aqui que eu já demonstrei, aos quais eu espero secar e depois venho retocando. Então isso é uma constante, né? Bom, então é isso. Vou finalizando. Agora finalizar de fato mesmo, né? Vou me dando por satisfeito. Vou falar um pouco sobre assinar o quadro. Que cor que se assina o quadro? Depende. Isso é uma questão muito pessoal. Eu gosto de assinar com alguma cor que tenha no quadro. Né? Então aqui eu estou fazendo essa cor que é ligeiramente roxa, que é a cor da roupa. Porque cada um, né, tem uma característica. Tem alunos que gostam de assinar bem pequenininho, tem alunos que gostam de assinar um pouco maior, tem alunos que fazem só a inicial, tem alunos que fazem o nome inteiro. Bom, como que eu faço? Vou tirar esse mídia para cá. Eu me dei por satisfeito aqui nesse retrato. Posso retocar? Posso. Depois que estiver tudo seco, se eu ainda quiser e tudo mais, mas por enquanto dou por satisfeito. Essa foi a pintura por camadas.